Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária dessa quarta-feira, ok? Hoje é a nossa terceira leitura. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 1, que será aplicada no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. O título dessa lição, a pessoa do Espírito Santo, ok? A leitura hoje, amados, encontra-se em João, o Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 16, versículo 13. Porém, leremos também o 14, que diz o seguinte: Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ok? Meus irmãos, nós vimos nessa terça-feira, nós vimos ontem, a visão do Velho Testamento acerca do Espírito Santo. Eles não compreendiam que existia a pessoa do Espírito Santo. Eles não compreendiam que a pessoa do Espírito Santo era real. Para eles, era uma força ativa da parte de Deus. Para eles, era uma ação de Deus. O Espírito de Deus era algo que pertencia a uma pessoa, a pessoa de Deus. De certa forma, eles estavam certos que o Espírito Santo pertencia à pessoa de Deus, porque Deus é as três pessoas, ou são, Deus é as três pessoas juntas. É a fusão, vamos dizer assim, é a reunião das três pessoas. E sim, então, sim. Mas com a revelação do Novo Testamento, com a mensagem de Jesus, com textos como esse que João narra, dos sermões que o Senhor Jesus pregou, dos ensinamentos que o Senhor Jesus passou, nós vemos agora o Espírito Santo ganhando personalidade, o Espírito Santo ganhando identidade. Ele não diz quando eu enviar o meu poder, ele não diz quando eu enviar a minha luz, quando eu enviar a minha força de vontade, a minha glória. Ele diz quando vier aquele Espírito da verdade. Ou seja, ele está falando de uma pessoa. Ele está falando de uma pessoa, de um indivíduo, uma pessoa que é completa em personalidade, em comportamento, em ação, em atitude e em vontade. Ele está falando de alguém que, de fato, tem vontade própria, pode fazer o que bem entender, é livre para tomar suas decisões. O tema da leitura de hoje, sugerido pelo comentarista, o Espírito Santo possui todas as faculdades e os atributos da personalidade. Então é isso, ele aponta para a personalidade do Espírito Santo. Quando nós olhamos as atividades, quando nós olhamos para como o Espírito Santo trabalha, nós vemos um comportamento. Quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos outro comportamento. Quando olhamos para o Pai, nós vemos outro comportamento, outra forma de agir. E aí nós teremos diversos exemplos na Bíblia, porém, os que mais chamam a atenção da gente são os dons que são entregues a nós, que são distribuídos para nós. O dom do Espírito tem uma função, os dons do Espírito têm uma função, os dons de Cristo têm outra função, e os dons do Pai têm outra função. Isso tudo para a igreja. Deus cooperando de uma forma completa, com a sua totalidade com a igreja, seja no serviço, seja no ministério, seja na manifestação sobrenatural dos dons, é Deus atuando junto com a igreja. E não poderia ser diferente, irmãos. Essa obra não é uma obra humana.
É uma obra feita por humanos, para humanos. Mas é uma obra que nasce no coração de Deus. Eu posso trocar a palavra obra aqui por projeto. Esse projeto não nasceu no coração de Abraão. Né? Esse projeto não nasceu no coração de Moisés ou de alguns dos profetas. Samuel, por exemplo, uma grande autoridade em Israel. Não nasceu no coração de Davi. Esse projeto nasceu no coração de Deus, porque esse projeto é de Deus. Não é dos homens, não pertence ao povo de Israel. Não é de nenhum pastor, de nenhum evangelista, não é nenhuma jogada de marketing, como alguns gostariam que fosse. Né? Muitos gostariam que isso fosse uma jogada de marketing, uma grande jogada de Constantino para dominar o mundo. Então ele inventa a igreja para então, Constantino, o imperador, né, romano, inventa a igreja para poder aumentar o seu poder. Em determinado momento ele quis se apropriar disso. Só que isso não é dele, ele não tem como controlar isso. Acharam que poderia, por diversas épocas, em diversos momentos, os homens acham que vão conseguir dominar essa obra. Eu vou virar o dono desse projeto e isso vai ficar na minha família, né? E os meus familiares vão dar continuidade depois de mim, mas sempre como cabeça, sempre como os principais, né, do projeto. Mas esse projeto não é nosso. Esse projeto não foi elaborado por nós. Quando nós vimos ali o Espírito Santo participando da criação, nós vimos ontem o Espírito Santo participando da manutenção, né? Aí nós vemos também no Velho Testamento, conhecendo o Velho Testamento, nós vemos o Espírito Santo inspirando pessoas, orientando pessoas para escrever, para profetizar, tudo apontando para Cristo, tudo levando para Cristo, o Espírito Santo trabalhando, né? O Espírito Santo agindo, o Espírito Santo moldando. Nós olhamos no ministério de Jesus e lá está o Espírito Santo atuando junto com o Senhor Jesus. Nós até falamos aqui do entendimento que o evangelista Caramuru traz para essa discussão, falando do exemplo das pombas, ou da pomba, lá da arca, né? Da arca de Noé, lá daquele cenário de Noé. Então, com Jesus, o Espírito Santo já atua mais livremente. E o que dirá então com a igreja? O Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, muitos teólogos vão concordar dizendo que, na verdade, deveria ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo atuando desde o capítulo 2 até o final. E não há um final para o livro de Atos, porque nós ainda estamos nos Atos dos Apóstolos. Né? Nós ainda somos Atos dos Apóstolos. A obra que nós fazemos hoje, a obra que edificamos, o nosso trabalho, o trabalho que desempenhamos hoje, são atos apostólicos, são atos dos apóstolos, desde que guiado pelo Espírito Santo, desde que orientado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é essa pessoa que sente, essa pessoa que se emociona, essa pessoa que se revela, essa pessoa que fala, essa pessoa que sente, essa pessoa que se entristece, essa pessoa que se alegra, que se festeja. Um culto onde o Espírito Santo está feliz, está alegre com a sua igreja, é um culto simplesmente maravilhoso, porque o céu se faz presente no nosso meio. Agora, um culto onde o Espírito Santo não está muito feliz, já é um culto mais difícil, já é um culto mais complicado. É um culto onde nós ouvimos mais os homens falando e menos Deus falando. Né? É um culto onde nós ouvimos mais os desejos humanos. É só olhar para as nossas músicas, irmãos. As músicas que ocupam os nossos púlpitos, na maioria das vezes, não deveria nem ser pensada, que dirá cantada. Algumas músicas, ao invés de glorificar a Deus, né, é Jesus dizendo aqui, o Espírito, versículo 14, ele me glorificará.
Ou seja, nós somos a ação do Espírito Santo, nós representamos o mover do Espírito, a ação do Espírito na terra, do Espírito Santo na terra. Nós somos os agentes do Espírito Santo na terra. E a maioria das nossas músicas canta os nossos desejos. A maioria das nossas músicas canta os nossos sonhos. Canta as nossas vontades. Canta as nossas necessidades. Não glorificam a Cristo Jesus. Isso deveria dizer muito aos nossos corações. Porque nós precisamos estar envolvidos com o Espírito Santo. Lógico que tem lugar para profecia, e muita canção nossa também tem a ver com profecia. Lógico que tem lugar para a ação do Espírito falar aos corações das pessoas, mas a maior ação do Espírito Santo não é ficar fazendo esse movimento de autoajuda no meio da humanidade, no meio da igreja, por exemplo. A igreja, ela deveria estar participando da glorificação do nome de Jesus e não da glorificação da necessidade humana. E parece que o Espírito Santo está aqui só para atender os nossos caprichos, né? Parece que o Espírito Santo está aqui só para atender os nossos sonhos. É o nosso gênio na lâmpada, que basta esfregar, só que não é a mão na lâmpada, é o joelho em algum lugar. E então ele surge e diz, fala comigo quais são os seus desejos e eu vou realizar. São pessoas que nem sabem quem é o Espírito Santo. Enquanto isso, o verdadeiro trabalho, a verdadeira mensagem do Espírito Santo é ainda mostrar Jesus, é apontar Jesus e dizer ali, ouça ele. Aquela visão do Monte da Transfiguração é muito significativa. É muito significativa. A ele escutai, a ele ouvir. Meus queridos, que nós possamos, de fato, estar preocupados com isso. Nós devemos nos preocupar em ter o Espírito feliz do nosso lado, o Espírito Santo alegre, na nossa presença também. O Espírito Santo alegre também nos nossos cultos, para que o nome de Jesus seja glorificado. E de fato nós seremos abençoados, porque receberemos aquilo que é de Cristo, da sua herança. Participará conosco, porque o Espírito Santo traz isso com ele, para a noiva de Cristo, que somos nós, aqueles que representamos o Evangelho de Cristo na terra. Amém? Meus queridos, que esse dia seja um dia iluminado para as nossas vidas, que esse dia seja um dia de graça, um dia de bênção, um dia de revelação, onde o Espírito Santo falará amplamente aos nossos corações. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Tenhamos todos um excelente dia.